Joia. Beleza. Bom, então é um prazer apresentar, né? Sejam todos bem-vindos. É um prazer apresentar o Arthur. Todo mundo aqui do grupo, eu acho que deve conhecer o Arthur. O Arthur é aluno do departamento. Eu tive a felicidade, a sorte de conhecer o Arthur num momento aí de entusiasmo com a iniciação científica, e aí ele fez uma pesquisa comigo sobre esse tema aí de identidade pessoal. E eu convidei para falar no nosso grupo. Então, eu acho que vai ser bem legal. A pesquisa dele está amadurecendo bastante, ele está indo para uns lados cada vez mais maduros, mais complexos da coisa. E é isso. É um prazer ter você aqui, Arthur, como sempre. Fica à vontade, espero que seja proveitoso para todo mundo. Manda ver. Obrigado. Então, pessoal, a minha pesquisa é sobre identidade pessoal e, mais precisamente, nessa apresentação eu vou discutir sobre identidade pessoal e sobrevivência, que são duas relações que geralmente a gente tem como equivalentes, como relações coextensionais, só que alguns casos que eu vou discutir aqui vão colocar em xeque essa coextensionalidade. Vai ter casos em que pode haver identidade, mas não sobrevivência, ou sobrevivência, mas não identidade. Então, a gente vai ter uma discussão sobre se realmente essas duas relações são coextensionais. Então, o título da apresentação é Desafio na Persistência. Será que é possível sobreviver além dos limites da identidade? A estrutura da apresentação, eu coloquei uma introdução com algumas coisas mais básicas com relação ao assunto, algumas distinções conceituais que é importante a gente ter em mente na hora que a gente for discutir o problema. Essa ideia da distinção entre identidade e sobrevivência vai começar com um cara chamado David Wiggins, que é com um caso específico de esferectomia, hemisferectomia, que é um caso real em pessoas que sofrem de distúrbio de epilepsia, em casos muito graves, quando a epilepsia começa a atrapalhar muito momentos da vida, essas pessoas apelam geralmente para cirurgias mais arriscadas, mais drásticas, como a hemisferectomia, que é a divisão do cérebro em dois hemisférios. Então a gente vai ver como que isso teria algum problema para a questão de identidade. No quarto ponto a gente vai discutir um filósofo chamado Derek Parfit, ou Derek Parfit, que é a ideia de que a identidade pessoal não é importante, que a gente deve falar apenas de sobrevivência. Por último, a gente vai discutir com David Lewis a ideia de que a identidade pessoal e a sobrevivência são realmente relações coextensionais e de que o Parfit estaria errado ao fazer a distinção entre as duas. E por último, eu vou fazer uma conclusão e uns palpites com relação à discussão. Por introdução, tem algumas perguntas que, quando a gente começa a investigar esse tema, elas nos introduzem com relação ao problema da identidade pessoal ao longo do tempo. Uma delas perguntas seria: qual que é o critério ideal para a persistência de pessoas? Ou seja, qual que é o critério que a gente está utilizando para dizer que uma pessoa permanece a mesma? Segunda pergunta: o que provoca a permanência de uma pessoa com a mesma ao longo do tempo? Quais seriam aqueles elementos que são importantes para que uma pessoa permaneça a mesma? A terceira pergunta: quais alterações uma pessoa pode sofrer sem se extinguir, sem deixar de existir? Então, qual que é o limite da sobrevivência de uma pessoa? Qual que é o limite da identidade? E quarta pergunta: quais são suas condições de sobrevivência? E repare que nessas perguntas a gente está sempre tomando identidade e sobrevivência como relações coextensionais, como relações idênticas. Isso é algo que o senso comum nos diz, muitas vezes. A gente normalmente acredita que a gente só pode sobreviver sendo a gente mesmo, que a gente só pode ser responsável pelos nossos próprios atos, que a gente só pode ser culpado pelos nossos próprios atos. Mas o Parfit, que é um filósofo que a gente vai ver mais para frente, vai colocar isso em xeque. Será que existem boas razões para a gente pensar que essas duas relações são distintas? É isso que a gente vai ver. E o objetivo da minha pesquisa, mais precisamente nessa apresentação, é analisar a compatibilidade das propriedades da relação de identidade, sobrevivência, bem como também a gente vai analisar essa aparente coextensionalidade dessas relações. Caso essas relações não sejam coextensionais ou não tenham propriedades realmente compatíveis, então pode ocorrer situações onde, por exemplo, um indivíduo sobrevive a uma cirurgia sem ser idêntico àquele que sobreviveu, ou um indivíduo pode permanecer idêntico, mas não sobreviver a tal cirurgia. Será que existem boas razões para se pensar que tais relações são realmente coextensionais?
Se não, serão pelo menos suas propriedades compatíveis? É isso que a gente vai discutir. E um dos primeiros filósofos a discutir esse tema de identidade pessoal foi o John Locke. Esse rapaz com o nariz grande e o cabelo branco grandão. E uma resposta intuitiva para o problema da identidade pessoal ao longo do tempo, essa resposta do Locke, que é de que o critério necessário e suficiente para a identidade pessoal deve levar em conta algum aspecto mental, algum aspecto da vida mental do indivíduo, seja lá o que isso seja. Então, o elemento-chave para a gente compreender a persistência, de acordo com esse ponto de vista, né, de acordo com esse ponto de vista dos pensadores inspirados pelo Locke, é de que o critério para identidade pessoal envolve algum aspecto mental, algum aspecto psicológico. Aqui eu estou utilizando essas duas palavras como sinônimas. E um dos primeiros autores a tratar desse problema foi o John Locke, que ele tem a ideia do critério psicológico. E eu peguei a citação do Locke, a versão Herbert Richards, através da consciência que ele tem dos seus pensamentos e ações presentes, que ele é um eu para si mesmo agora. E assim ele será o mesmo eu, conforme a mesma consciência possa estender-se para as ações passadas ou para as ações futuras. A mesma consciência une essas ações distintas numa mesma pessoa, não importando quais substâncias contribuíram para a sua produção. Então a ideia é de que o Locke ele tem em mente que o critério para a identidade de pessoa seria algo a ver com a memória, a consciência dos atos presentes, passados, futuros. E seria uma resposta que não satisfaz os neo-lockeanos, que vão ser os pensadores inspirados no Locke, mas que eles vão achar que o Locke tomou um passo na direção correta. A tese do Locke ela enfrenta alguns problemas. Quais seriam eles? Primeiro, que a memória não é uma relação transitiva, ao passo que a identidade é uma relação transitiva. Essa é uma objeção atribuída pelo Thomas Reid, quem fez essa objeção. Segunda objeção, a relação se lembrar de, ela pressupõe identidade, pois a gente só pode se lembrar das nossas próprias experiências. Essa é uma objeção atribuída ao Joseph Butler. Só que vão ter alguns filósofos, que nem eu falei, que eles ficaram conhecidos como neo-lockeanos, que eles admitem que o Locke acertou em algumas partes. Eles vão dizer que o critério adequado para a identidade pessoal deve envolver algum aspecto mental. E a inspiração para isso é a relação de memória. A grosso modo, um neo-lockeano é um defensor de algum critério sobre identidade pessoal baseado em termos mentais ou psicológicos, seja memória ou não. Por exemplo, o Derek Parfit e o David Lewis, que a gente vai discutir aqui, eles poderiam ser considerados neo-lockeanos. Então, para minha pesquisa, eu assumi uma perspectiva neo-lockeana para analisar essa compatibilidade de propriedades das relações de identidade e sobrevivência e para analisar também essa aparente coextensionalidade dessas relações. Eu pensei a partir desse ponto, porque essa perspectiva é mais intuitiva e ela é mais proeminente atualmente. Então, esses foram meus motivos para assumir a perspectiva neo-lockeana. Agora, as distinções conceituais. A pesquisa tratou também do aspecto metafísico do problema da identidade pessoal, e não do aspecto epistêmico. Ou seja, eu busquei entender sobre quais condições uma pessoa se mantém a mesma, em vez de buscar entender o que torna justificada a crença de que uma pessoa se mantém a mesma. Então, isso é importante de ter em mente na discussão. E uma pessoa, ela pode se manter a mesma em dois sentidos diferentes. Primeiro, ela pode ter em mente a ideia de identidade qualitativa, ou segundo, de identidade numérica. De acordo com a identidade qualitativa, o indivíduo se mantém o mesmo caso mantenha as mesmas propriedades. Por exemplo, o John Locke aos 6 anos não é o mesmo que o John Locke aos 40 anos. Porém, de acordo com a segunda, de acordo com a identidade numérica, o indivíduo se mantém o mesmo se ninguém tomou o seu lugar no sentido extensional do termo. Por exemplo, John Locke aos 6 anos é o mesmo John Locke aos 40 anos, pois o conjunto dos indivíduos denotados pela primeira descrição e o conjunto dos indivíduos denotados pela segunda descrição são o mesmo. Essa que é a noção extensional de identidade numérica. Em teoria de conjuntos, um conjunto ele é idêntico a outro caso ambos possuam os mesmos elementos, tenham a mesma extensão. É por isso que seria a aparente coextensionalidade da identidade e da sobrevivência. E isso tudo graças ao princípio da extensionalidade, que é aquele princípio que diz que se dois conjuntos eles têm os mesmos elementos, então eles são o mesmo conjunto. Essa que é a ideia. E a identidade numérica ela pode ser ilustrada
enquanto cardinalidade essa teoria, ou seja, aquilo que representa o número de elementos existentes num dado conjunto. Por exemplo, o número 2 é o cardinal que representa todo o conjunto que possui dois elementos, tais como duas pessoas, dois conceitos, duas laranjas. Dessa maneira, a identidade numérica ilustraria todo o conjunto X que possui um único elemento, X, e ficou cortado aqui, e todo o conjunto Y que possui um único elemento, Y, de tal maneira que X e Y sejam o mesmo e único elemento. Essa que é a ideia. Por exemplo, a gente tem vários exemplares novos do livro A Sociedade do Anel, do Tolkien. Esses exemplares eles são qualitativamente idênticos, têm a mesma capa, o mesmo número de páginas, a mesma formatação, só que eles não são numericamente idênticos. Por quê? Porque o conjunto dos exemplares da obra A Sociedade do Anel, do Tolkien, ele denota mais de um elemento. Tendo isso em vista, o sentido que importa para a discussão do problema metafísico da identidade pessoal é a identidade numérica, e não identidade qualitativa. E esse cara cabeludo, que na verdade não é cabeludo, é careca, só com uma peruca, chique, é o Leibniz, que inventou o cálculo junto com o Newton. Separados, mas juntos. E o filósofo, não sei falar o nome do Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, ele formulou dois princípios lógicos essenciais para a gente compreender a noção de identidade numérica. Primeiro, que seria o princípio de indiscernibilidade dos idênticos, e segundo, que é o princípio da identidade dos indiscerníveis. O primeiro, o princípio da indiscernibilidade dos idênticos, ele afirma que se duas coisas são idênticas, então elas são indistinguíveis. Por contraposição, caso tais coisas sejam distinguíveis, elas possuam, então, propriedades diferentes, então elas são diferentes. Portanto, sendo idênticos, isso é, sendo uma única e mesma coisa, então elas possuem as mesmas propriedades, pois uma coisa só pode ser idêntica a si própria. Esse que significa o princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Por exemplo, se o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis são uma única e mesma pessoa, se eles são o Fernando Pessoa, então tanto o Alberto Caeiro quanto o Ricardo Reis, eles devem possuir as mesmas propriedades. Essa é a interpretação desse princípio. E o segundo princípio, da identidade dos indiscerníveis? Esse segundo princípio, ele afirma, se duas coisas são indistinguíveis, então elas são idênticas. Isso equivaleria a dizer, por contraposição, que caso essas coisas sejam diferentes, então elas são distinguíveis, possuem diferentes propriedades. Portanto, possuindo as mesmas propriedades, então elas são idênticas, são uma única e mesma coisa. Por exemplo, mesmo dois irmãos gêmeos, duas amebas, com as mesmíssimas informações genéticas, ainda não seriam indiscerníveis, pois não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E isso é inspirado num livro do Cassati, do Vase, sobre simplicidades insolúveis, que tem um caso chamado o caso do presidente do reino das amebas, que é o seguinte caso, que tem uma ameba chamada XY, XLY, que eu não lembro exatamente o nome, XLY. Essa ameba se divide, agora eu não sei se é meiose ou se é mitose, e ela forma duas amebas, que é XLYA e XLY, que chamaria B. Só que as duas nasceram no mesmo momento, e elas são idênticas. E as duas mandam uma carta para o presidente do reino das amebas, solicitando que as duas tenham o direito de ter o nome XLY. Esse que é a ideia da discussão. Só que as duas mandam a mesma carta, duas cartas idênticas, porque eles são aparentemente idênticos também. Até que esse presidente, para tentar acabar com a discussão, ele chama uma de XLYA e a outra de XLYB. Só que a que é chamada de XLYB, ela fica se sentindo injuriada, porque se elas nasceram no mesmo momento, como que uma pode ser a B e a outra A? Qual que é a preferência aqui? Então, esse é só um caso para ilustrar uns problemas de identidade em âmbitos mais complexos, como o de amebas. E agora a gente vai apresentar o caso do David Wiggins, que é da cirurgia de hemisferectomia, e a gente vai discutir alguns casos de metafísica relacionados a esse experimento. David Wiggins é esse cara aí também, que impressionantemente ainda está vivo até hoje. É quase uma honrada da filosofia. O David Wiggins, ele é um filósofo inglês que pesquisa nas áreas de ética, metafísica e filosofia da lógica, com enfoque em identidade e problemas de metaética. Ele tem um pressuposto nesse experimento, que é no caso de uma operação bem-sucedida, onde meu cérebro é transplantado para um corpo de alguém sem cérebro, e que a pessoa resultante tem meu caráter, as memórias aparentes da minha vida, e a cirurgia seja um sucesso,
então a gente geralmente concorda que essa pessoa restante será eu. Isso é um pressuposto das teorias neo-lockeanas. E o caso da cirurgia de hemisferectomia? O que acontece? Imagine que um corpo A tem seu cérebro dividido em dois hemisférios e que cada hemisfério é transplantado em um novo corpo sem cérebro, B e C, e esses corpos B e C são qualitativamente idênticos a A. Caso a cirurgia seja um sucesso, o que ocorre será uma de três coisas. Primeiro, A não sobrevive. Dois, A sobrevive como B, mas não como C, ou vice-versa. Ou três, A sobrevive como ambos, ele sobrevive como B e C, que é esse caso aqui. Só falando primeiro, que houveram casos reais desse tipo de intervenção, e ainda ocorrem hoje em dia, que é de pessoas que têm epilepsia severa. Esse seria esse caso aqui, que é uma pessoa tem um cérebro, ela vai dividida em dois hemisférios, e um hemisfério é transplantado no corpo B e outro para o corpo C. Se a cirurgia for um sucesso, o que a gente quer saber é o que acontece com essa pessoa. Se ela deixa de existir, se uma delas sobrevive e a outra não, ou se ela sobrevive como duas pessoas. E é isso que provoca a discussão entre identidade e sobrevivência. E vai vir um cara chamado Derek Parfit, que ele vai falar que a identidade pessoal não é importante, que a gente não precisa desse negócio, que a gente vai precisar apenas discutir sobre sobrevivência. E esse cara aí, o Derek Parfit, ele escreveu um artigo chamado Identidade Pessoal. O Derek Parfit, ele foi um filósofo britânico, ele morreu em 2017. Ele nasceu na China, impressionantemente, especializado em identidade pessoal, racionalidade e ética. Para o Parfit, todas as alternativas são ruins, do caso da hemisferectomia. Primeiro, não parece ser o caso, que é o caso em que A não sobrevive, porque a gente admitiu antes que se a gente transplantar um corpo para um cérebro para um único corpo, e sendo a cirurgia bem sucedida, então a pessoa original sobreviveria. Então por que dois sucessos agora consistem numa falha? Essa que é a objeção. Dois também, a segunda opção, de que A sobrevive como C, mas não como B, ou vice-versa, ela também não parece ser o caso. Porque se a gente pressupõe que os novos corpos são qualitativamente idênticos e que os hemisférios no experimento ele também o são, como um dos corpos pode ter preferência em relação ao outro, caso a cirurgia seja bem sucedida? Como que um consegue sobreviver e o outro não? E terceira, não parece também ser o caso, de que A sobrevive como os dois. Porque uma pessoa não pode sobreviver como duas, dada a nossa concepção de identidade numérica. Esse que é o problema que está em questão. Nesse caso, não parece haver resposta para a questão da identidade. O que deve ser feito, então, nesse caso? Bem, o Parfit vai chutar o balde e vai dizer: a alternativa a favor do que eu irei argumentar é abandonar a linguagem da identidade. Nós podemos sugerir que eu sobrevivo como duas pessoas diferentes, sem implicar que eu seja essas pessoas. Né? Tipo, que negócio é esse? O que causa problema, no caso apresentado pelo Wiggins, é que a relação de identidade e não é a relação de identidade que causa problema, e não a relação de sobrevivência. Porque a sobrevivência ela tem propriedades que a identidade não tem. Esse seria o caso, peraí. Se a sobrevivência tem propriedades que a identidade não tem, ou vice-versa, ou seja, se a identidade tem propriedades que a sobrevivência não tem, então as duas são relações distintas. São dado o nosso princípio de extensionalidade. É isso que está em questão. Quais são as teses avançadas pelo Parfit? São 4 teses. Primeiro, identidade e sobrevivência são relações distintas. Segundo, identidade pessoal não é aquilo que importa para a sobrevivência. O Parfit vai falar que o que importa para a sobrevivência é a continuidade psicológica. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Terceiro, não devemos falar de identidade pessoal, pois ela não importa, mas apenas a sobrevivência. O que importa para a sobrevivência é a continuidade psicológica. Essa tese em específico ela não é disputada no artigo, porque, que nem, mais uma vez, ele pressupõe o neolockeanismo, que é a tese que eu estou pressupondo também na apresentação. Outra coisa também que é importante falar é que... Deixa eu lembrar. Ok. Ele vai falar assim, nos casos de hemisferectomia, por exemplo, é que a gente divide o cérebro e transplanta cada hemisfério em um novo corpo, não vai ser importante a gente discutir se a pessoa é a mesma ou não, se ela ainda é a mesma pessoa, se agora a pessoa dividiu em duas, porque para ele a linguagem da identidade não é importante nesse caso. O que é importante é saber somente se a pessoa sobreviveu. É isso que é importante para o Parfit. E quais são as crenças que o Parfit vai disputar? Primeiro, que a identidade pessoal ela é sempre determinável, ou seja, que há sempre uma resposta do tipo sim ou não,
para a pergunta se uma pessoa, no dado momento, ainda existe, posteriormente. Então, ele vai disputar essa crença. Vai ter casos em que a gente não vai saber o que dizer. E segunda crença, a identidade pessoal é importante, pois dependemos dela para responder questões como sobrevivência, culpa, responsabilidade e medo. Que nem eu falei para vocês mais cedo, a gente normalmente acredita que a gente só pode sobreviver sendo a gente mesmo, que a gente só pode ser culpado pelos nossos próprios atos. Mas o Parfit vai colocar em disputa essa crença. O Parfit vai afirmar que a identidade pessoal nem sempre é determinada e que podemos desvincular a sobrevivência das questões de identidade, fazendo com que a identidade perca sua importância. E para o Parfit também, o caso apresentado pelo Wiggins problematiza a primeira crença e solapa a segunda, pois aparentemente o que importa para o caso é sobrevivência e não identidade. Então ele vai chutar fora a relação de identidade. E aí a posição de luta do Parfit apresentando um argumento. Premissa 1. A identidade não admite graus. Segunda premissa. Se a identidade equivale à sobrevivência, então a sobrevivência não admite graus. Aqui, na verdade, quando eu falo equivale, eu estou dizendo que essas relações são coextensionais. Premissa 3. Ora, a sobrevivência admite graus. Conclusão 1. Logo, a identidade não equivale à sobrevivência. De premissa 2 e premissa 3, por modos Tollens. Eu vou explicar cada uma das premissas mais para frente. Premissa 4. Se a identidade não equivale à sobrevivência, então a identidade não é o que importa para a sobrevivência. Essa é uma premissa. Premissa 5. Se a identidade pessoal não é o que importa para a sobrevivência, então devemos abrir mão de falarmos acerca da identidade pessoal. Conclusão 2. Logo, a identidade pessoal não é o que importa para a sobrevivência, por modos Tollens. Conclusão 3. Logo, devemos abrir mão de falarmos da identidade pessoal. É por modos Tollens também. E como que vai ser a discussão desse argumento? Premissa 1. A identidade não admite graus. Como que ele vai defender isso? O problema enfrentado pela identidade reside na sua transitividade, porque aplicando no caso de Wiggins, ele irá contradizer a noção de identidade numérica, dado que fará com que uma pessoa se torne duas, no caso que A sobrevive tanto com B como C. E aí causaria problema, no caso da transitividade. E a identidade é uma relação um com um, porque algo só pode ser idêntico a si mesmo. A relação de identidade é algo que só se tem consigo mesmo. Sendo assim, ela é uma relação do tipo tudo ou nada. Ou há identidade, ou não há identidade. Ou seja, ela não admite graus. Se esse é o caso, então qualquer relação que for coextensional, no caso que estou falando equivalente, com a identidade, ela obrigatoriamente também deve não admitir graus. Caso contrário, ela não seria uma relação de tudo ou nada, que seria contraditório. Segunda premissa, se a identidade ela equivale à sobrevivência, então a sobrevivência não admite graus. Como que ele vai defender isso? O senso comum diz que a identidade é um componente essencial para a sobrevivência, e vice-versa. Ou seja, a sobrevivência também é um componente essencial para a identidade, isso no senso comum. De tal modo que não pode haver identidade sem haver simultaneamente sobrevivência e vice-versa. Ou seja, se a identidade tiver propriedades que a sobrevivência não tem, ou seja o caso de que a sobrevivência tem propriedades que a identidade não tem, então o senso comum estaria enganado. Isso aqui é uma interpretação minha com relação ao artigo do Parfit. Lendo o artigo do Parfit, penso que está por trás da discussão é o seguinte: se sobrevivência e identidade forem equivalentes, ou seja, coextensionais, para que essas duas relações sejam equivalentes, ambas têm que ter propriedades, as mesmas propriedades, tem que ser também coextensionais. Se a sobrevivência e identidade são a mesma relação, no sentido de identidade numérica, então ambas, eu uso ambas com itálico porque são uma só, então ambas são equivalentes, pois necessariamente toda relação tem as mesmas propriedades que si mesma. Isso se segue da lei de Leibniz de indissociabilidade dos idênticos. Se algo é idêntico a outro, então as propriedades do primeiro têm que ser as mesmas do segundo. Segue-se também dessa lei que as propriedades de sobrevivência têm que ser as mesmas da propriedade da identidade, sendo, portanto, equivalentes, no caso, coextensionais. Essa noção de equivalência, perdão, só para tirar uma dúvida, essa noção de equivalência aqui, você não está falando que as relações são equivalentes. Eu tô só... Equivalentes serem transitivas, simétricas, que elas seriam coextensionais. Esse é o significado de equivalente, né? Sim, é porque aqui eu estou usando... Eu conversei com o Guilherme agora há pouco sobre isso, na verdade, hoje de manhã. E a questão de equivalência seria uma noção mais informal. A questão mais precisa mesmo seria falar de coextensionalidade.
Para não confundir, tira isso, então. É mais fácil mesmo. Mas na hora eu acabei deixando, assim, achei que... Eu fiquei sem saber, assim, para onde é que Mas estava. é porque assim, não é equivalência no sentido de ser uma relação de equivalência, mas é equivalente no sentido de equivalência lógica mesmo. Tipo, que se um par está na relação de identidade, então esse mesmo par está na relação de sobrevivência, e se um par está na relação de sobrevivência, ele está na relação de identidade. Tá, eu saquei isso. É porque eu pesquei um pouco, aí li o negócio de equivalência ali, lá para trás ele estava falando sobre transição, aí eu me confundi. É tranquilo, Sérgio. Eu também estava boiando nesse negócio mais cedo. Então, a gente estava discutindo isso mesmo. Que a gente está falando de equivalência em dois sentidos diferentes também. Mais para frente eu vou falar do princípio de equivalência. Do fechamento de equivalência. Transformar uma relação de equivalência, quer dizer. Terceira premissa. Ora, a sobrevivência admite graus. E como que o Parfit vai defender essa ideia? Ele vai defender a tese de que a sobrevivência admite graus, significa que os elementos cruciais para a sobrevivência podem estar mais ou menos presentes em relação a dois objetos. Ou seja, a sobrevivência pode estar presente num grau maior ou menor, que é diferente da identidade, que a identidade seria uma relação de tudo ou nada. Por exemplo, dado que a força da memória ela diminui com a maior distância entre momentos no tempo, conclui-se que a memória admite graus. Entre o Stuart Mill aos 16 anos e o Stuart Mill aos 17 anos, a memória do segundo em relação ao primeiro se encontra em maior grau do que, por exemplo, o Stuart Mill aos 60 anos com relação ao primeiro Stuart Mill, que é de 16 anos. Então, o Stuart Mill de 17 se lembra do de 16, tem uma memória maior, mais forte, do que o de Stuart Mill aos 60. Essa que é a ideia. Ao passo que a relação de identidade ela é uma relação com um, ou seja, uma relação que é sempre muitos com um e também um com muitos, então a sobrevivência ou não é muitos com um, ou não é um com muitos. Ela tem que ter, não pode ser uma dessas duas coisas. Se uma relação ela é muitos com um, se e somente se, para todo x pertencente ao domínio de R, existe um y pertencente à imagem de R, tal que x tem relação R com y. Eu ia tirar essas aspas das letrinhas que acabei esquecendo. Por exemplo, a relação x tem como mãe y, ela é muitos com 1, porque ainda que houver mais de um elemento x no domínio de R, ligado a um único y, no contradomínio de R, cada elemento x está ligado a apenas um y, ou seja, que toda pessoa só tem uma mãe. Enquanto uma relação ela é um com muitos, se e somente se, para todo y pertencente à imagem de R, existe exatamente um x pertencente ao domínio de R, tal que x tem relação com y. Por exemplo, a relação x é mãe de y é um com muitos, porque para todo elemento y da imagem, esse elemento se liga a apenas um elemento x. Ou seja, uma mesma mãe pode ter mais de um filho. Essa é a ideia de uma relação um com muitos. E essa situação ela ilustra a cirurgia de hemispherectomia. Outro exemplo que retrata essa ideia também, no caso de objetos materiais, seria o paradoxo do barco de Teseu. Continuando. O que vai reger a sobrevivência para o Parfit é uma relação que ele vai chamar de continuidade psicológica, ou seja, uma corrente de conexões mentais diretas. Pensa, por exemplo, numa corda, em que tem vários nós nessa corda. A corda seria a relação de continuidade psicológica e cada nó seriam conexões mentais diretas. Então, essa conexão ela vai perdendo com a passar do tempo. Essa que seria a ideia, mas mantém a continuidade, que é a corda. E a continuidade psicológica é uma relação que admite graus. Ou seja, uma pessoa no primeiro momento sobrevive no momento anterior ou posterior, se somente se há uma relação de continuidade psicológica envolvida. Isso que vai importar para a sobrevivência. A continuidade ela é composta por essas conexões mentais diretas, cuja força ela é medida pela distância entre essas conexões. Quanto mais próxima for a distância, maior será também o número de conexões mentais diretas, e maior será também a proximidade psicológica entre os sujeitos. Por exemplo, entre eu hoje e eu amanhã, existe uma distância pequena de conexões mentais. Portanto, um maior número de conexões. Ficou claro? Ok. Porém, entre eu hoje e eu 60 anos depois, a distância entre elas será consideravelmente maior. Portanto, terá um menor número de conexões mentais diretas. É isso que é a ideia. Assim, estou mais próximo em questão de continuidade psicológica do meu eu de manhã do que meu eu daqui a 60 anos.
E é isso que constitui a sobrevivência para o Parfit. E é por essa razão que ela admite graus, porque a sobrevivência pode ser em maior ou menor grau, porque a continuidade psicológica, quer dizer, a quantidade de conexões mentais diretas pode estar em menor ou maior grau. É por isso que ela admite graus. Ao revermos o caso da cirurgia de hemisferectomia, esclarece-se agora que a pessoa original sobrevive em 2 corpos diferentes, pois elas são bastante próximas em questão de continuidade psicológica. Portanto, possui um número alto de conexões mentais diretas. Ou seja, nesse caso, a gente não está em jogo a identidade, mas só a sobrevivência. Se essas 2 pessoas que sobrevivem, esses 2 corpos, na verdade, eles sobrevivem porque a conexão psicológica entre eles é muito próxima. É a mesma coisa de eu hoje e eu amanhã, por exemplo. Assim, conclui-se que a sobrevivência não é uma relação comum e que ela admite graus. O único problema reside na linguagem da identidade. Por isso que o Parfit vai concluir que a identidade não equivale à sobrevivência. Ou seja, a identidade, a relação de identidade, não é coextensional à relação de sobrevivência. O Parfit vai concluir que a identidade não é consistente, eu coloquei consistência aqui, está errado, não é coextensional com a sobrevivência, porque a identidade não admite graus, ao passo que a sobrevivência sim. E da natureza especial entre identidade e sobrevivência, se suas propriedades forem incompatíveis, aqui também está errado, então as relações em si mesmas também serão incompatíveis, ou seja, não serão coextensionais. É por isso que o Parfit vai sugerir que a identidade não é uma condição necessária para a sobrevivência. É possível sobreviver sem ter identidade. Por isso que ele fala que a sobrevivência, a identidade não é aquilo que importa para a sobrevivência, porque a identidade não é a condição mais necessária para a sobrevivência. Beleza, então vai continuar com a próxima premissa, premissa 4. Se a identidade não equivale à sobrevivência, então a identidade não é o que importa para a sobrevivência. Essa que é a premissa. Então o Parfit vai concluir que a identidade não equivale à sobrevivência, porque a identidade não admite graus, ao passo que a sobrevivência sim. Ou seja, elas possuem propriedades diferentes. E da natureza especial entre identidade e sobrevivência, e se suas propriedades forem diferentes, então as relações em si mesmas não podem coincidir, se elas forem consistencionais, forem equivalentes. Disso sugere-se que a identidade não é uma condição necessária para a sobrevivência. E é isso que o Parfit parece ter em mente quando ele afirma que a identidade não é o que importa. E de onde veio essa questão de importância da identidade? Por que a gente pensava que a identidade era importante? Para o Parfit, a importância da identidade é derivada. Ela é derivada das questões importantes que a gente precisa responder utilizando a identidade. Em especial, sobrevivência. Mas também tem relação de culpa, responsabilidade, medo. E essas respostas parecem depender de uma noção de identidade. Mas o Parfit vai dizer, ora, se a gente consegue responder essas questões sem falar de identidade, e dado que a importância da identidade ela deriva justamente disso, então ocorre que responder a questão da identidade não é importante. A gente só precisa responder da sobrevivência, que é mais fácil. Não dá problema. E como a suposta importância da identidade deriva disso, a identidade pessoal não é importante, portanto. Essa é a conclusão. Outra premissa. Se a identidade pessoal não é o que importa para a sobrevivência, então a gente deve abrir mão de falarmos da identidade pessoal. Então, se as questões importantes da identidade, a importância da identidade, ela gira em torno dessas questões importantes que derivam dela, então a gente pode responder essas questões abdicando do conceito de identidade. Se a gente consegue fazer isso, então a gente pode abrir mão do conceito de identidade, a gente não vai precisar resolver esse imbróglio. Tratar dessa questão não tem qualquer relevância. Então a gente pode responder a questões que realmente importam, que é a sobrevivência. Logo, a identidade pessoal não é o que importa para a sobrevivência. E assim finaliza o argumento do Parfit. Que a identidade pessoal não é o que importa, e a gente pode abrir mão de falar de identidade pessoal. Mas vai vir outro sujeito, que vai falar que o Parfit estava errado, porque não tem como a gente ignorar a intuição do senso comum, de dizer que para a resposta enigmática, o que importa para a sobrevivência, a gente não pode negar que o que importa para a sobrevivência é a identidade. Porque essa resposta, ela é banal, ela é intuitiva, ao passo que a resposta do Parfit de que o que importa é a continuidade psicológica, ela nem um pouco plausível, nem um pouco intuitiva. Então, se você realmente vai querer manter em mente esse conceito de sobrevivência enquanto continuidade psicológica, a única esperança para essa resposta é que ela seja coextensional com a resposta da identidade. Caso contrário, você vai ter que abrir mão dessa tese, que ela é mais implausível. O David Lewis, esse cara de óculos,
David Lewis, ele foi considerado um dos grandes filósofos analíticos da última metade do século XX. Ele se tornou famoso pela teoria do realismo modal e teve importantes contribuições em filosofia da linguagem, filosofia da mente, metafísica, epistemologia e filosofia da lógica. O Lewis concorda com Parfit acerca de que o que importa para a sobrevivência é continuidade e conectividade psicológica. Ou seja, ele vai ser também um neo-lockeano. Só que ele discorda do Parfit quanto à não equivalência entre identidade e sobrevivência. Ou seja, ele não concorda que identidade e sobrevivência não sejam relações coextensionais. Para Lewis, essas relações são não somente compatíveis, ou seja, têm propriedades compatíveis, mas são também coextensionais, são equivalentes. Ou seja, são a mesma relação, dado o princípio de extensionalidade. Qual que é a tática do Lewis? Ele vai dizer o seguinte: a identidade é uma relação de continuidade a identidade e a relação de continuidade e conectividade psicológica, elas possuem diferentes relata. Quando a gente avalia a compatibilidade da propriedade dos objetos corretamente, ou seja, quando a gente analisa o objeto que realmente cada uma dos dois está tratando, cada uma dessas duas relações estão tratando, e a gente fazer o fechamento correto dessas relações, o problema que o Parfit encontrou, ele se dissolve. Ou seja, o que o Lewis está notando aqui? Que quando o Parfit está falando de identidade e falando de sobrevivência, ele não reparou que o objeto dessas relações são diferentes. Se trata de objetos diferentes. Então, o que o Lewis vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: a relação de identidade ela implica uma relação que tem o mesmo tipo de objeto da sobrevivência. Só que se a gente analisar agora esses mesmos tipos de objeto, se analisar essas duas relações, elas vão ser compatíveis. Isso que causou problema para o Parfit. O aspecto enigmático, o problema da identidade, é que uma única pergunta, o que importa para a sobrevivência, ela possui duas respostas. Primeiro, sobrevivência propriamente dita, ou seja, continuidade psicológica, para os neo-lockeanos, como Parfit ou Lewis. E segundo, o que importa para a sobrevivência é a identidade. Essas duas respostas, elas aparentemente são conflitantes. O Lewis concorda com o Parfit, que o que importa é sobrevivência, na sobrevivência é sobrevivência, ou seja, continuidade psicológica. Mas ele vai negar que a resposta mas ele vai dizer: a gente não pode negar a resposta da identidade tão rapidamente, porque ela é banal e plausível, ao passo que a resposta do Parfit ela é estranha e bastante implausível. Portanto, a única esperança para a gente manter a primeira resposta de que que importa para a sobrevivência é a continuidade psicológica, é a gente manter também a resposta de que a continuidade psicológica ela é coextensional com a identidade, ou pelo menos tem propriedades compatíveis com a identidade. Essa que é a única esperança, ele vai dizer. E o problema da identidade reside na sua transitividade, o que gerava os problemas no caso de bifurcação, no caso da cirurgia de hemisferectomia. Pois eles contrariam a noção de identidade numérica. É isso que faz com que o Parfit pense que essas duas relações elas não são coextensionais, não são equivalentes. Além de terem propriedades incompatíveis, porque a identidade ela é um com um, não admite graus, enquanto que a sobrevivência ela admite graus e ela pode ser ou muitos com um, ou não um com muitos. Afirmar que a sobrevivência admite graus, mas a identidade não, apenas demonstra que essas relações são diferentes, mas não que sejam incompatíveis entre si, ou que tenham propriedades incompatíveis entre si. E a gente já deveria saber disso, porque elas têm diferentes relatos, ou seja, o gênero de elemento que participa da relação. Aquele que diz que o que importa na sobrevivência é uma relação de continuidade mental e conectividade mental, está falando de uma relação entre mais ou menos estágio de pessoas momentâneos, ou pedaços temporais de pessoas contínuas, ou pessoas em determinados momentos. Aquele que diz que o que importa na sobrevivência é a identidade, por outro lado, deve estar falando de identidade em pessoas contínuas temporalmente estendidas, com estágios em vários momentos. Ou seja, o Lewis, o que ele está fazendo aqui? Ele está analisando a questão de pessoa enquanto possuindo estágios, que é a posição perdurantista com relação à persistência. Ou seja, uma pessoa seria um conjunto de estágios temporais. Se essas relações possuem diferentes relatos, ou seja, relações de identidade e sobrevivência, não é possível comparar sua compatibilidade. Porém, Lewis sugere uma maneira da gente fazer isso.
Como que a gente vai fazer? Primeiro, chamamos a relação de continuidade e conectividade psicológica entre estágio e pessoa de relação R. Segundo, a relação de identidade, apesar dela tratar de pessoas contínuas, ela também vai implicar uma relação entre diversos estágios de uma mesma e única pessoa, que a gente vai chamar de relação I. Ou seja, a relação I, ela deriva da identidade. Por um lado, da perspectiva da identidade, uma pessoa sobrevive se e somente se ela se mantiver a mesma pessoa. Por outro lado, da perspectiva da relação I, uma pessoa sobrevive se e somente se algum dos estágios que existirão posteriormente estiverem irrelacionados a pertencerem à mesma pessoa aqui, seu estágio presente. Ou seja, a gente está tratando de diferentes tipos de objeto. Identidade trata de pessoas contínuas e relação I trata de estágios de pessoa. Essa que é a diferença entre as duas. Dentro disso, a gente não vai distinguir a identidade da relação I, porque a relação I deriva da identidade. Se questões de sobrevivência ou de identidade pessoal, genericamente, são questões de identidade entre pessoas contínuas, então elas também são questões de relação I entre estágios pessoa, e inversamente, ou vice-versa. Mais precisamente, se o senso comum está correto, que o que importa para a sobrevivência é a identidade entre pessoas contínuas, então você tem o que importa para a sobrevivência, se e somente se seu estágio presente é irrelacionado com estágios futuros. Eu não distinguirei, portanto, entre a tese de que o que importa para a sobrevivência é a identidade e a tese de que o que importa para a sobrevivência é a relação I. De qualquer forma, ela é uma obviedade convincente do senso comum. E qual que vai ser o argumento do Lewis para isso? Note que esses argumentos que eu estou colocando aqui são interpretações minhas. Então, tipo, se eu tiver errado, é a minha interpretação, provavelmente. Premissa 1. A relação R e a identidade não possuem os mesmos relatos. Premissa 2. Se a relação R e a identidade elas são equivalentes ou não, ou se elas são compatíveis ou não, ou têm propriedades compatíveis ou não, então a relação R e a identidade possuem o mesmo relato. Só que essas duas informações entram em choque. E a gente conclui que não é o caso que a relação R e a identidade são equivalentes ou não, ou são compatíveis ou não. Modo Tollens. Premissa 3. A identidade implica uma relação I. Premissa 4. A relação R trata de estágios pessoa. Premissa 5. A relação I também trata de estágios de pessoa, mas de uma mesma pessoa contínua. Conclusão. A identidade implica uma relação I, e a relação R trata de estágio de pessoa, e a relação I trata de estágio de pessoa de uma mesma pessoa contínua. Aqui a gente só introduziu uma conjunção. Premissa 3. Se é a conclusão 2, que a gente acabou de falar, então a relação R e a relação I possuem o mesmo relato. Logo, a relação R e a relação I possuem o mesmo relato, por modo exponência. Se esse é o caso, se a relação R e a relação I possuem o mesmo relato, então a relação R e a relação I são equivalentes ou não, ou compatíveis ou não. Agora a gente pode comparar as duas coisas. Conclusão, logo a relação R e a relação I são equivalentes ou não, ou compatíveis ou não, por modo exponência. Premissa 8. Se a relação I ela é inconsistente com a relação R, aqui está errado, eu esqueci de corrigir. Se a relação I ela não tem propriedades compatíveis com a relação R, ou ela não for coextensional com a relação R, então não é verdade que todo estágio I relacionado, ao mesmo tempo, é relacionado com exatamente os mesmos estágios. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que se a relação I ela não for coextensional com a relação R, então vai haver algum estágio que ele é irrelacionado, mas não é relacionado. Algum estágio que é relacionado, mas não é irrelacionado. Então vai ter algum problema aí. Porém, o Lewis vai defender essa premissa, e eu vou explicar ela mais para frente. É verdadeiro que todo estágio irrelacionado ao mesmo tempo, relacionado com exatamente os mesmos estágios. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Logo, por modo Tollens, a relação I é compatível com a relação R, ou é coextensional com a relação R. As propriedades são compatíveis. Premissa 10. Se é verdadeiro que todo estágio irrelacionado ao mesmo tempo relacionado com exatamente os mesmos estágios, então, por coextensividade, a relação I é a relação R. As duas são a mesma relação. Isso decorre do princípio de extensionalidade em conjuntos. Essa frase poderia ser demonstrada, mas envolve algum trabalho e, portanto, eu mantive essa premissa como premissa. Conclusão.
Logo, por coextensividade, a relação I é a relação R, por modo exponência. Ah, e se vocês quiserem depois rever os argumentos, ver a premissa por premissa, eu posso voltar também. Como que o Luiz vai continuar, então? Ele vai tentar defender essa premissa 8. Se a relação I, aqui mais uma vez está errado, se a relação I não é constitucional com relação R, ou tem propriedades incompatíveis com relação R, então não é verdadeira que todo estágio I relacionado, e ao mesmo tempo é relacionado com exatamente os mesmos estágios. Então vai ter algum momento que vai ter algum estágio que ele é irrelacionado, mas não é R relacionado, ou que é R relacionado, mas não é I relacionado. Premissa 9. É verdadeiro que todo estágio irrelacionado é ao mesmo tempo é relacionado com exatamente os mesmos estágios. Essa é a premissa. E como que ele vai defender isso? Aqui tem um resumo também que explica melhor essa premissa. Ou seja, a relação I, ela sempre vai coincidir com a relação R. E vice-versa. O Lewis defende essa premissa. Mas como que ele vai defender isso? Dado que tanto a relação I quanto a relação R possuem a mesma extensão, segue-se por meio do princípio da extensionalidade, que afirma que se dois conjuntos possuem os mesmos membros, então eles são o mesmo conjunto. Então, as duas relações são idênticas. E se essas relações são idênticas, então, obrigatoriamente, elas são compatíveis, elas têm propriedades compatíveis. Pois que uma relação ela é coextensional consigo mesma, então isso é uma tautologia. Ok? E é interessante que, a partir disso, o Lewis ele obtém uma definição que é não circular de pessoa. O Lewis introduz, implicitamente, uma tese perdurantista. E aqui tem uma citação do Pedro Galvão, no artigo Persistência. Para os defensores dessa perspectiva, os objetos comuns perduram, persistem tendo partes temporais situadas em todos os momentos em que existem. Na verdade, são compostos pelas suas partes temporais. Por exemplo, a caneca de café presente na minha mesa no dia de hoje não é uma caneca de café, mas parte de uma caneca de café. Isso que agora, que eu acredito ser uma caneca, é apenas um estágio desse objeto. Ele vai dizer mais ainda, na verdade, a caneca de café é um agregado maximal de estágio caneca, espaços temporais, desde o momento que ela surge até o momento que ela deixa de existir. Uma definição bem grande para uma caneca. Um agregado é um conjunto, e um agregado maximal é o conjunto que abarca completamente todos os estágios desse objeto. Isso que seria a ideia. Então, uma caneca seria um conjunto de estágios espaços temporais. Para o Lewis, uma pessoa também é assim. Uma pessoa é um agregado maximal de estágio pessoa. Só que esses estágios pessoas são interrelacionados. Ou seja, eles se relacionam entre si pela relação I. Porque lembre-se, a relação I ela deriva da relação de identidade. Isso é, uma pessoa é um conjunto máximo de estágios pessoa que se irrelacionam entre si e consigo mesmas. Um estágio pessoa seria um recorte espaço-temporal da parte da minha vida ou parte da vida de uma pessoa. Por exemplo, John Stuart Mill aos 10 anos, numa aula de latim, é um estágio pessoa contínuo de John Stuart Mill. Até aqui, diz Lewis, temos apenas uma definição circular de pessoa. Passamos somente da identidade para a relação I, que é derivada da identidade. Porém, aqui está a parte mais interessante, se a relação I for realmente a relação R, então a gente obtém uma definição de pessoa, que ela é neolockiana, que pessoa seria um agregado maximal de estágios de pessoa R e interrelacionados. Isso que seria a definição mais interessante para o Lewis. Qual que seria um possível problema para essa definição de pessoa? É que se a tese de que a relação I é a relação R, ela não funcionar, ou seja, para ela não funcionar, então o Lewis teria que perceber que há uma discrepância de caráter formal entre essas relações. Então, para que essa definição funcione, para que a relação I seja a relação R, o que o Lewis não pode aceitar? Que apareça alguma discrepância de caráter formal entre essas relações. Porque agora a gente está comparando o relato correto. Em especial, o filósofo não pode aceitar que há pelo menos um caso em que um estágio é R relacionado com outro, mas não I relacionado com ele, ou vice-versa. Lewis tem que defender a tese mais forte de que, para todo caso possível, um estágio I relacionado é, ao mesmo tempo, relacionado com exatamente os mesmos estágios. Ou seja, um problema sério que o filósofo precisa evitar é a possibilidade de haver estágios em que a identidade ocorre, mas não há sobrevivência, ou estágios onde há sobrevivência, mas não há identidade. Aqui faltou um H no A. Mas se o perfil estiver correto,
Então, se o par φ estiver correto, a relação R conflitua com a identidade, em caso de bifurcação, apesar da relação R e da identidade serem comumente bem comportadas. Se a gente assumir o perdurantismo do Lewis, isso diz que, nesses casos, há sobreposição de estágios de pessoa, no caso de bifurcação que a gente viu da cirurgia de hemisferectomia, com o transplante dos hemisférios do cérebro. Alguém poderia objetar tal informação, dizendo que agora sabemos que a comparação deve envolver a relação I e não a identidade. Mas se a relação R sofre do problema em caso de bifurcação, e se a relação R é a relação I, de acordo com Lewis, então não seria esperar que o mesmo acontecesse com a relação I? A resposta do Lewis. Esses problemas surgem somente caso realizemos o fechamento da relação da memória na ordem incorreta. É isso que vai ser uma observação muito sagaz do Lewis com relação ao Parfit. O Parfit, ao transformar a relação de memória do Locke numa relação de continuidade psicológica, ele realizou o fechamento da relação na ordem inversa. Então, o Lewis vai fazer o fechamento na outra ordem para mostrar que o Parfit estava errado. Caso ajustemos a ordem, esses problemas desaparecem, mesmo nos casos de bifurcação. O Parfit realiza os fechamentos reflexivo, simétrico e transitivo da relação de memória para produzir a relação R. Quanto ao invés, ele deveria ter realizado o fechamento reflexivo, transitivo e simétrico dessa relação, ou seja, inverte o fechamento simétrico com o transitivo. Com isso, Lewis disputa a premissa de Parfit, de que se a identidade ela é coextensional com a sobrevivência, então a sobrevivência não admite graus. Algumas partes eu esqueci de corrigir essa parte da consistência. Em outras palavras, se a relação I ela é equivalente com a relação R, então a relação R não admite graus. Ele demonstra que isso é falso, ou seja, que as propriedades da relação I e da relação R são compatíveis, ainda que a relação R admita graus. Então, mesmo que, qual que era a premissa do Parfit? Que se a relação de identidade e sobrevivência tem propriedades que são incompatíveis, porque a relação R, no caso de continuidade psicológica, admite sobrevivência, quer dizer, admite graus, enquanto a identidade não, se elas têm propriedades incompatíveis, então elas não podem ser coextensionais, essas duas relações. O Lewis vai dizer, essas relações têm realmente propriedades diferentes, mas elas não são incompatíveis. É isso que é a ideia. O fechamento de uma relação consiste no processo de transformá-la numa relação de equivalência. É aqui está a diferença de palavra de relação equivalente para uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência é aquela relação que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Geralmente, em discussões sobre critério adequado para a identidade pessoal, a gente busca uma relação que possua tais propriedades, para que tal relação seja coextensional com a identidade ou tenha propriedades compatíveis com a identidade, que é ela própria, a relação de identidade, uma relação equivalente, ou seja, simétrica, reflexiva e transitiva. O que a gente costuma chamar de relação de continuidade de conectividade psicológica, relação R, ela consiste no fechamento reflexivo, simétrico e transitivo da relação de memória. Ao passo que a identidade, ela é reflexiva, simétrica e transitiva, a memória não tem nenhuma dessas propriedades. É por isso que os neolockianos, que eles discordam do Locke, que só a memória é o critério ideal para a identidade, eles vão dizer que a memória não é transitiva, não é simétrica, ela só é reflexiva. Então, para transformar essa relação de memória numa relação que seja compatível com as propriedades da identidade, a gente tem que transformar essa relação numa relação de equivalência também. Essa que é a ideia. Como que essa análise se encaixa na apresentação do Parfit? Vamos lembrar, então, do caso que a gente ilustrou da cirurgia de hemisferectomia, tomando a relação entre os estágios como uma relação de memória. Começaremos pelo critério da memória, pois dado que o Parfit é um neolockiano, a sua tese primeiro parte da tese do John Locke. Então, vamos ver aqui. A gente tem um indivíduo A, um indivíduo B, C e D. E essa relação, a setinha, seria a relação se lembra de, uma relação de memória. Nessa situação, B é a mesma pessoa que A, se somente se B se lembra de A. C é a mesma pessoa que B, se somente se C se lembra de B. E D é a mesma pessoa que B, se somente se D se lembra de B. Ou seja, porque a gente não consegue lembrar, eu agora, por exemplo, lembrar de mim mesmo daqui a 20 anos, por exemplo. Mas eu daqui a 20 anos posso me lembrar de eu agora, de mim agora. Ou seja, uma visão um pouco mais técnica. Dado o conjunto A, B, C e D, a relação de memória seria a relação igual aos pares ordenados BA, CB e DB. Porém, a identidade ela é uma relação de equivalência.
ou seja, ela é reflexiva, simétrica e transitiva, mas a memória não é, ela não possui nenhuma dessas características. E aqui é que se encontra o erro do Locke. Porém, imagine que o Locke tenha razão, que ele tenha acertado em parte, como em geral acreditam os neolockianos. E o que precisa ser feito é simplesmente transformar a memória numa relação equivalente, assim como a identidade. Comecemos pelo fechamento reflexivo. Imagina agora que a memória seja uma relação reflexiva, que a memória seja acessível, seja uma relação reflexiva. Nesse caso, a gente teria essa relação aqui, com A acessando a si mesmo, B acessando a si mesmo, assim por diante. Então, como é que ficam os pares ordenados desse conjunto? Nessa relação, a relação de memória R reflexiva, obtemos R1. R1 vai ser a relação de memória reflexiva. Ela tem os seguintes pares ordenados: BA, CB, DB, mas também vai ter os pares ordenados reflexivos, né? AA, BB, CC e DD. Assim, B é a mesma pessoa que A, se somente se B se lembra de A, e A se lembra de A, e B se lembra de B. C é a mesma pessoa que B, se somente se C se lembra de B, e B se lembra de B e C se lembra de C. E D é a mesma pessoa que B, se somente se D se lembra de B, B se lembra de B e D se lembra de D. Porém, a identidade é também simétrica, a passo que a memória não. Então, a gente está caminhando para chegar lá ainda. Realizamos, então, o fechamento simétrico da relação de memória. Arthur, Sim? rapidinho, nesse caso, a significa que a pessoa lembra dela mesma? Ela significa que ela tem acesso à memória, tem acesso à relação de memória. Porque lembra-se, o A, que ele não for reflexivo, ele pode ter relação de memória, mas ele não acessa a memória, não acessa a relação. Ok. Então, isso é uma suposição. A gente supõe que a relação de memória seja uma relação reflexiva. Tá. Valeu. Tranquilo. Peraí, então aqui. E no caso da simetria, né, do fechamento simétrico. Nesse caso, a gente obtém uma nova relação de memória. A gente vai chamar de memória 2, ou R2, tal que a gente tem os mesmos pares ordenados da relação anterior, mas a gente acrescenta os pares ordenados da simetria. BA com AB, CB com BC, DB com BD, e, novamente, AA, BB, CC e DD. Perceba que essa não é mais a relação de memória, mas uma expansão dessa relação. Porque lembre-se do princípio da extensionalidade. Se uma relação, se duas relações, elas possuem membros diferentes, elas possuem a quantidade de elementos diferente, então elas não são a mesma relação. Porém, não podemos parar por quê? A identidade também é transitiva, ao passo que a memória não. Mesmo a memória 2 com reflexividade, com simetria, ela não é transitiva, a gente precisa ainda do fechamento transitivo. Que vai chegar nesse caso do problema da cirurgia de hemisferectomia. Vejam aqui que C e D vão ter uma relação um com o outro, que é o que não pode ocorrer para a identidade, mas que ocorre na sobrevivência. Agora a gente tem uma relação que a gente chama de continuidade psicológica estrela, ou R3, ou memória 3, tal que R3 tem os mesmos pares ordenados da relação anterior, mas a gente agora vai acrescentar os pares do fechamento transitivo. Arthur, dá licença só um pouquinho, só entrando na conversa do Vitor, né, para eu entender exatamente quais são as relatas dessas relações. Né? No primeiro caso, eu estou falando de memória, não é? C e D, lembrando de B, e B, lembrando de A. Não é? Quando eu começo a fazer o fechamento, como você está fazendo, né, introduzindo novos pares ordenados, de tal modo a produzir o fechamento reflexivo e agora simétrico, como é que você acabou de fazer, a relação é memória mais alguma outra coisa. Já não estou falando só de memória. Então, no caso ali do fechamento reflexivo, eu não estou falando da memória de exatamente a memória acessando a ela mesma ou o sujeito acessando a memória. Me parece outra coisa, simplesmente é uma outra relação. A relação de memória está presente, mas a memória mais a reflexividade é uma relação diferente. Não seria isso? Sim, seria uma relação diferente. Isso por conta do princípio de extensionalidade mesmo. Porque se esse conjunto de pares ordenados tem mais pares ordenados do que a relação de memória, então ela não é a mesma relação, é uma relação diferente. Exato. E isso seria a ideia, intuitivamente, para capturar a ideia de que não é só a memória que vai compor
que vai compor aquele critério para sobrevivência. Isso. Vai ser algo mais expansivo, né? Algo maior. Por exemplo, não só memória, mas também personalidade, caráter. E para incluir essas outras coisas, a gente vai chamar essa relação expandida de continuidade psicológica. Mas, ok. Então, quais vão ser os pares ordenados dessa relação? BA, AB, CB, BC, DB, BD, porque agora a gente tem transitividade, AA, PB, CC, DD, AC, CA, AD, DA, CD e DC, que é as relações da transitividade também. E agora a gente vai ter uma relação equivalente, que é uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Mas será que é a relação equivalente correta? Repare que essa relação 3, ou continuidade psicológica estrela, ela é muito permissiva, porque ela permite que C tenha relação com D, que é o que causa problema na operação de hemisferectomia. Ela inclui os pares ordenados CD e DC. Isso não parece correto, porque essa propriedade vai ser incompatível com a relação de identidade. Ou seja, se a relação de identidade não pode funcionar aqui, se tem mais pares ordenados do que deveria, então não seria a mesma relação. Aqui que seria um problema. Apesar de ambas, tanto a relação R estrela quanto a relação de identidade serem relações equivalentes, a primeira abarca mais coisas do que a segunda. Se C possuísse a relação de identidade com D, ou vice-versa, então C seria idêntico a D, mas isso afronta diretamente a noção de identidade numérica. Esse que é o problema. Então, resumo da ópera, R3, ou é a relação de continuidade estrela, continuidade psicológica estrela, ela difere em caráter formal da relação de identidade. E é isso que leva o Parfit a concluir, que a sobrevivência ela não é a mesma relação que a identidade, não é coextensional com a identidade. Porém, olha o que acontece se a gente trocar a ordem dos fechamentos, como o Lewis diz que a gente deve fazer. Vamos partir do acordo de que a relação de memória é realmente uma relação reflexiva, ou seja, a memória é 1. Então, não vou repetir os pares ordenados. Assim, B é a mesma pessoa que A, se somente se B se lembra de A, e A se lembra de A, e o resto. Que é a mesma coisa da relação de memória reflexiva que a gente já discutiu. Mas agora, em vez de a gente fazer o fechamento simétrico, vamos fazer o fechamento transitivo de uma vez. Caso agora a gente, em vez do fechamento simétrico, fazer o fechamento transitivo, o que acontece? A gente vai acrescentar os pares XY, YZ e XZ, faltando essa relação. Dado que uma relação transitiva, se somente se, para tudo X, Y e Z, em S, se o par ordenado XY está em R, e o par ordenado também YZ está em R, então o par ordenado XZ também está em R. Dessa forma, a gente vai obter isso daqui. Neste caso, a gente tem uma relação nova, que é uma relação de memória que a gente vai chamar de memória 1 asterisco, né, o tracinho, quer dizer, memória 1 tracinho, de forma que R1 tracinho ele vai ter os pares ordenados BA, CB, CA, DB, DA, AA, BB, CC e DD. Ou seja, vai ser uma relação já transitiva. Repare que essa também não é uma relação de memória, mas é uma expansão dessa relação. Só que agora vamos tentar fazer o fechamento simétrico dessa relação para ver o que acontece. Ela vai acontecer isso daqui. Percebam que ela não vai ter a relação entre C e D. E mesmo que vai ser também uma relação de equivalência. Vai ser reflexiva, simétrica e transitiva, e não vai ter o problema que o Parfit viu. Perceba novamente que obtemos uma outra relação. Continuidade psicológica, tracinho, ou R2 tracinho, ou memória 2 tracinho. Repare que a continuidade psicológica tracinho e a continuidade psicológica asterisco, ou estrela, são relações distintas. Pois a segunda envolve dois pares ordenados a mais, a saber C e D e D e C, ou seja, não são a mesma relação, tornando-a que não é coextensional com a identidade, tornando-a diferente da identidade. Ao passo que a primeira não envolve esses pares e tem propriedades perfeitamente compatíveis com a identidade, porque não vai ter caso de problema na transitividade entre C e D. Ou para ser mais preciso, com a relação I. E essa relação de continuidade psicológica, a relação R, que Lewis tem em mente, é uma relação que de fato é neo-lockeana, ela coincide exatamente com a relação I. É por isso que ele vai defender aquela tese que eu falei mais atrás, de que todo estágio é ao mesmo tempo irrelacionado e também é relacionado. Portanto, o Lewis conclui que a relação I
ela é compatível com a relação R, ela tem propriedades compatíveis com a relação R. Todo estágio irrelacionado é, ao mesmo tempo, é relacionado com exatamente os mesmos estágios. E por coextensividade, de acordo com o princípio da extensionalidade, disso implica que a relação I é a relação R. E, conclusão em alguns palpites, a parte mais avacalhada, brincadeira, com relação à pesquisa. Eu acredito que o Lewis tenha resolvido o problema formal acerca da equivalência entre identidade e sobrevivência, ou seja, de que a identidade é realmente coextensional à sobrevivência. Como a tese do Parfit ele depende da suposta não equivalência entre essas relações, então concluímos que se o Lewis tem razão, se ele tem de fato razão, então a tese do Parfit está equivocada. Só que o que acontece? O Lewis, para avançar essa tese dele, ele recorre a uma teoria perdurantista, que é essa coisa de estágios pessoa, o quadridimensionalismo. É uma tese perdurantista acerca da persistência. Só que é uma tese controversa. Será que o Lewis tem razão? Ele está correto em assumir o perdurantismo? Bem, tendo por base somente a discussão que a gente fez aqui, não dá para saber. Por enquanto, é melhor suspender o juízo. Por isso, eu pensei que é importante estar alerta, pois o perdurantismo é uma tese disputável. Enquanto a gente não discutir teses com relação à persistência, não dá para saber se o Lewis ainda tem razão. Então, outro ponto que eu achei importante mencionar é que, como é uma discussão metafísica, a discussão do Parfit e do Lewis, ele apenas aborda o aspecto conceitual da relação de persistência, a questão de identidade pessoal ao longo do tempo. Então, ele deixa de lado algumas questões importantes. Por exemplo, como a gente deve se sentir com respeito ao nosso próprio futuro? Por que a gente não se preocupa muito mais com o nosso próprio futuro do que com o futuro de outras pessoas? Será que a gente deve espelhar essa compatibilidade das propriedades do aspecto conceitual com o modo como as pessoas pensam a respeito da própria identidade? Eu penso que tomar uma posição nesse sentido, sem discutir questões que envolvam a psicologia humana, propriamente dita, dificilmente não poderia ser classificado como imprudente. Se o critério ideal para a persistência de pessoas realmente envolve termos mentais, será que é correto a gente deixar de lado aspectos psicológicos e epistemológicos do problema? Tratar apenas do ponto metafísico será esclarecedor a respeito da identidade? Será que o neolockeanismo está correto? Será que o critério psicológico é mais adequado? Essas foram umas questões que eu coloquei também no final. E essas são as referências também do artigo. Tem essa e uma outra página, que é essa daqui. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui para o pessoal conferir. Ver se não tem plágio, não tem nada de errado. Vai ter uma Wikipédia aqui no meio. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência, inclusive. Legal, Arthur. Valeu. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito massa. Então, pessoal, fiquem à vontade agora para fazer perguntas, comentários para o Arthur. Tenho certeza que o Arthur vai se beneficiar muito de qualquer colaboração. Com certeza. Né, Arthur? Até peguei um caderninho para anotar os comentários. Pode falar, Vitor. A Débora levantou primeiro. Então pode... Foi mal, eu não vi. Vai lá, Débora. Sem áudio, sem áudio. Agora vai. Parabenizar você, Arthur. Gostei muito da apresentação. O tema é muito interessante, embora eu tenha ficado um pouco para trás em certos pontos aqui, mas, no geral, bem legal aí. Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigado, Débora. E eu fiquei com uma dúvida, que é uma coisa assim, lá no comecinho, eu acho que nem é um ponto assim do que você está discutindo, mas que me chamou a atenção, que é uma crítica da Joseph Buckley, é isso? Vou voltar ali, peraí. Tá lá no início. Caramba, eu fiz você voltar o negócio. Preocupa não. Essa daqui, né? Sim, porque me pareceu estranho ela falar que a relação se lembrar de pressupõe identidade, falando que a gente só pode se lembrar das nossas próprias experiências, que eu fiquei pensando em casos, por exemplo, implante de memórias. Então,
sei lá, você não viveu uma certa vida, mas eles implantam certas memórias, parecendo que você passou por certas experiências, teve um certo percurso de vida. Ou também quando você tem falsas memórias, né? Não sei. Se bem que falsas memórias, talvez você tenha que juntar certas experiências passadas, né, para ter uma dada memória e talvez pressuponha um pouco do que você passou ali, né? Mas seriam contra-exemplos, assim, a essa crítica que ela faz? Essa é uma boa observação, porque tem alguns filósofos que eles vão discutir exatamente isso. Esse problema de que existem alguns pensadores que vão dizer que é possível tirar a parte de identidade da memória. Eles vão chamar de uma nova relação, chamada de quase-memória. Uma memória que não pressupõe identidade. Que é, por exemplo, o caso dos replicantes do Blade Runner, aqueles androides que eles têm memórias de outra vida. Então, eles não sabem identificar se aquela memória é deles ou não. Então, seria esse caso, uma memória aparente, por exemplo. Então, inclusive, o Parfit vai utilizar esse conceito de quase-memória. Então, é possível utilizar esse conceito, mas ele teria também os mesmos problemas que a relação de memória tem, que é não ser uma relação simétrica nem transitiva. Mas é possível, sim, tirar essa parte da identidade. Eu fiquei pensando se talvez era um caso hipotético demais, e aí você não ia considerar. Não, Problematizando ali a questão metafísica já, uma mera possibilidade. Mas é isso. Gostei muito. Muito legal acompanhar mesmo, viu? Parabéns. Valeu, Débora. Obrigado. Vitor, fica à vontade aí. Em primeiro lugar, Tu, parabéns mais uma vez. Você é um cara muito incrível, né? Eu não canso de falar isso. A pesquisa está muito, muito, muito massa. É muito legal te ver desenvolvendo dessa maneira. E eu fico muito feliz com o seu trabalho, principalmente te conhecendo mais profundamente o tanto que você conseguiu desenvolver, tanto com fala, quanto filosoficamente, enfim. Meu ponto, na verdade, também está lá no início. É que eu queria entender melhor aquela questão da motivação do debate. Quando você falou sobre aquele experimento lá de bifurcação, eu não consegui compreender muito bem. Nesse caso, o que acontece ali é que, com a divisão do cérebro, a pessoa A tem uma memória diferente da pessoa B. Se pudesse explicar esse ponto. Seria esse caso aqui? Peraí. Essa parte aí. É porque nesse caso, o problema seria o seguinte: suponha que a pessoa A, o corpo dela é qualitativamente idêntico a B e C. Só que o corpo de A tem um cérebro, dos outros não. Vamos supor que a gente faz a cirurgia de hemisferectomia mesmo, nesse cérebro de A, e transplanta cada hemisfério para um corpo, B e C. O que vai acontecer? Se a gente for tomar só a questão da sobrevivência, e vamos supor também que a cirurgia foi um sucesso, e que B e C, eles têm as memórias de A, memória, personalidade, caráter, mesma coisa como se fosse eu hoje e eu amanhã, por exemplo. Nesse caso, tem continuidade psicológica entre B e C. Só que aí tem um problema, porque B e C vão ter as mesmas memórias, por exemplo, mesma personalidade, mesmo caráter. E a identidade aqui teria um problema, porque a gente teria que B e C são a mesma pessoa, se a identidade fosse coextensional. E é isso que o Parfit vai ver. Não, aqui tem um problema. Então, aqui nesse caso, não pode ser resolvido com identidade. A gente tem que resolver só com sobrevivência. Isso vai ser um caso em que ele vai dizer que, então, não o que importa aqui, não é a identidade que importa aqui. O que importa é só a sobrevivência. Porque a identidade vai dar problema. Essa que seria a ideia, assim. O que eu tô mais boiando nisso daí é o fato de ter 3 pessoas, assim, tipo, no caso B, quando ocorre essa divisão, esse experimento, seria possível realmente ter 2 indivíduos com corpos diferentes, nesse caso, e nesse caso valendo a identidade entre ambos? Ou essa divisão não acontece para 2 pessoas? Não é que esses corpos são idênticos, por exemplo, o B e o C. Lembra que eu estou falando de identidade qualitativa. Como, por exemplo, 2 irmãos gêmeos. Então, é que tem propriedades, tem as mesmas características. Por isso que eu falo de identidade qualitativa.
Não é que precisa arrumar 3 corpos idênticos para fazer a cirurgia. Essa que seria a ideia. Tá. Não, interessante. Era só isso mesmo que eu queria entender melhor, que eu fiquei um pouco bugado quando eu vi aí 3 pessoas. Tá ótimo. Eu não sei se eu consegui te responder. Não, sim, deu pra pegar. Eu tenho um follow-up nessa pergunta aí, posso falar? É claro? Não, porque antes eu tinha entendido que os corpos teriam que ser o mesmo, aí isso me fez desistir da minha pergunta. Agora que você falou que os corpos não têm que ser o mesmo, eu fico pensando o seguinte: como é que você mantém uma identidade qualitativa se, por exemplo, no corpo B você mantém mais ou menos as dimensões do corpo A e no corpo C não? Vamos supor que é um corpo muito mais baixo, sei lá. E a pessoa A era um exímio nadador, então uma coisa que... ou jogador de basquete, então uma coisa que a caracterizava qualitativamente era isso. E quando ela vai tentar desenvolver isso posteriormente, ela não consegue. Isso parece ser um problema ou não? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando e não soube muito colocar meu dedo. Mas antes de te passar a palavra, parabéns pela apresentação, muito legal. Obrigado, Francisco. Obrigado mesmo. A sua dúvida é com relação, assim, por exemplo, o caso de A for um nadador, por exemplo, e C, no caso, não for, por exemplo. Mas ele herdar o cérebro. Então, não é que o C não seja, é que as condições do corpo de A para C e de A para B são distintas. Então, por exemplo, o A era um jogador de basquete, tinha um corpo, o cara era alto, forte, etc. O B mantém mais ou menos essa relação e o C não. Então, quer dizer, o B consegue ainda fazer aquilo que era uma qualidade da sua identidade pessoal, e o C não consegue. Isso não seria um problema? No caso, a gente está supondo aqui que B, A e C, por exemplo, têm as mesmas propriedades, a identidade qualitativa. Então, tipo, se, por exemplo, A for um jogador de basquete, tiver, sei lá, tiver mais malhado, tiver mais acostumado com atividade física, então o C também tem que estar. Mas então o corpo Não. tem que ser igual, não pode ser diferente. O corpo, sim, eu diria que sim. Aqui tem uma condicional, tipo, se A e B, A e C têm as mesmas propriedades, eles são idênticos qualitativamente, então segue-se disso que teria esse problema, por exemplo, da cirurgia de hemisferectomia. Então, no caso, se a gente recusar o antecedente, a condicional continua verdadeira. Se a gente admitir a lógica clássica. Fiquei confuso aí nessa história. O que está em jogo aí é só um problema de identidade pessoal, que o critério vigente é memória, ou é um critério psicológico qualquer. Então, por exemplo, se o cara é jogador de basquete, sofreu um acidente, ou teve uma perna amputada, ele não vai perder a identidade dele por conta disso, apesar dele não poder fazer as coisas que ele fazia antes. Então, eu fiquei sem saber assim, exatamente o que está acontecendo nesse exemplo. Eu acho que o Sérgio tem razão, Arthur, mas eu acho que nem o Parfit, nem o Lewis pressupõem que esses casos, por exemplo, têm que herdar o corpo, não. Assim, tem que ser qualitativamente idênticos, não. Tem sentido de fissão, por exemplo, se pedaço do cérebro que levar a sua criatividade for para um corpo. E o outro, por exemplo, que levar as habilidades relacionadas à natação, exatamente isso significa dizer que tem uma fissão, né? Assim, dividir uma pessoa em duas. Eu acho que... Mas o Desidério, acho que tinha uma pergunta aí também. Por favor, Desidério, fica à vontade. Oi, Arthur, tudo bem? Desidério, tudo Gostei bom? muito da tua apresentação, parabéns. Obrigado. Na verdade, é uma dica metodológica, uma indicação metodológica. Eu penso que nós compreendemos melhor e abordamos melhor o problema da identidade pessoal se antes investigarmos com algum pormenor o problema geral da identidade aplicada a quaisquer entidades empíricas. Quando vais para os seres humanos, a coisa fica mais complicada ainda devido ao problema psicológico, à identidade psicológica. Mas se primeiro tivermos alguma ideia clara, provavelmente não vamos conseguir ter critérios, condições necessárias e suficientes de identidade para entidades empíricas. Mas pelo menos
tivermos alguma clareza no respeito à identidade de entidades empíricas, como pedras e árvores e organismos, porque repara que quanto mais tu sobes na escala da complexidade, mais o problema da identidade se põe. Por exemplo, o problema da identidade de uma molécula de água, não existe problema da identidade aqui. Okay? Se tu tirares uma molécula de hidrogênio, já não é a mesma molécula de água. Se tirares aquela molécula de hidrogênio e puseres outra molécula de hidrogênio diferente, não é a mesma molécula de água que era antes. Okay? Não há nenhum problema especial com moléculas de água. Mas vais falar de bactérias, ou de pedras, ou de rochas, ou de árvores, ou de planetas. Agora começas a ter o velho problema do barco de Teseu. Não é? E o que eu estou sugerindo é que ter alguma clareza aqui é crucial para depois abordar o problema da identidade pessoal com maior segurança. Ok? E termino só com um diagnóstico, que é este. Não é nada de espantar que um critério de identidade que é pensado para entidades abstratas, para entidades matemáticas, seja ingenuamente aplicável de uma maneira simplista a entidades dinâmicas que subsistem no tempo e no espaço. Não é nada de espantar que não encontremos aí o género de entidade que encontramos no velho mundo de Platão, onde tudo é mais fácil. Então, são essas duas sugestões que talvez ajudem o teu trabalho. Com certeza, eu vou anotar aqui essa sugestão da Zélia. Muito obrigado. Só vou acender a luz aqui rapidinho. Pronto. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Arthur, eu vou parabenizar pela apresentação, pela pesquisa, pelo estudo que você está fazendo. Agora eu vou te dizer que eu não estou entendendo nada, que é a realidade, porque apesar do assunto, né, a identidade, essas coisas de cérebro, de memória, etc., mas eu não consegui entender muito bem, não, viu? Então somos dois, Eva. Por causa da linguagem, entendeu? Porque eu conheço outra linguagem, vocês estão apresentando com a linguagem aí da lógica, né? Aí eu boiei mesmo, viu? Eu acabei pegando algumas coisas mais técnicas mesmo, mas com relação ao Lewis, o Parfit, não tem como não abordar esse ponto mais técnico. Mas eu agradeço muito pelos elogios, muito mesmo. Mas eu achei legal, e outra coisa, a gente vai assistindo e a gente vai percebendo as coisas, né? Não? Sim. Muito obrigada, eu gostei demais da sua apresentação, estou vendo a evolução, fico feliz. Obrigado. Legal. Dani? Opa, tudo bem, Arthur? Tudo bom, Guilherme, pessoal? Primeiro, parabéns aí pela apresentação, achei excelente, assim, muito informativo e tal, tá muito bem. Na verdade, é uma dúvida assim, simples. Quando eu li o Parfit, já faz tempo, eu li uma parte do Reasons and Persons, eu fiquei pensando se essa ideia de continuidade psicológica, de conectividade, não envolve uma certa confiança na nossa própria capacidade de acessar as nossas memórias, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma coerência, né, que se faz entre os eventos, né? Me parece que essa é uma pressuposição que não resiste a uma avalanche de estudos que mostram que, na verdade, a nossa memória é não só muito vulnerável a vieses internos, a gente não acessa, né, esses vieses, né, no mais das vezes implícitos, mas também é vulnerável às outras pessoas, né? A memória não é uma espécie de gravador que a gente armazena eventos, mas é muito construtiva e, como diz aquela pesquisadora do vídeo, acho que o Guilherme te passou esse vídeo, né? A Sim. Elizabeth Loftus, né? Vai dizer que a memória é uma espécie de Wikipedia em que cada um faz o que quer, né? Então, você não acha que essa ideia do Parfit ainda, né, assim, me parece um ranço assim de uma posição intelectualista ainda, mesmo que ele diga que a identidade não importa, né? Mas só essa aposta na continuidade. O que eu perguntaria para o Parfit é por que essa continuidade importa, se na verdade a gente erra assim flagrantemente acerca dela.
Eu concordaria totalmente com você, na verdade, porque esse assunto me interessa bastante, inclusive, porque o artigo do Parfit, eu acho que é de 70, então ele já está bem atrasado com relação a questões mais atuais de psicologia cognitiva e tudo, então acho que seria uma ótima ideia eu me atualizar com relação a esse conteúdo para poder analisar essa questão da continuidade psicológica. E eu acho que talvez você tenha razão. Pois é, mas isso parece aquela coisa do Hilme, né? Da cor azul sumida, não é? Ele fala assim, não, esse é um caso isolado e não interfere, não prejudica muito a ciência que ele quer fazer. Mas eu acho que, mesmo considerando essa possibilidade falha da memória, eu não entendo. Assim, eu, de fato, não conheço esses novos, mas eu acho pouco plausível afirmar que a gente sistematicamente erra, mesmo concedendo que há vieses, há fabricação, ilusões em relação ao passado. Né? Então, será que é tão prejudicial assim para a tese do Kafka, essa possibilidade, né, do erro? Eu não acredito que ele seja sistemático, é isso que eu quero falar, e não sei. Eu não vejo como isso prejudicaria tanto o argumento dele. O que vocês acham? Na verdade, o que acontece é assim, não há um erro sistemático, né? Eu concordo com você. Assim, é estranho pensar que a gente erra sistematicamente, né? Mas, por outro lado, ele faz uma aposta grande nessa conectividade, né? Sobretudo, não sei se você se lembra, tem um capítulo do Reasons and Impressions em que o Parfit fala sobre, não sei se é nesse livro ou em outro artigo que eu li, e que ele fala sobre memórias episódicas, né? Aquelas que têm imagens mentais e que essas exibiriam assim, um alto valor epistêmico. Assim. Mas, na verdade, já sabe que olha só, né, por mais paradoxal que possa parecer, quanto maior a riqueza fenomenológica da imagem, né, que você guarda na memória, provavelmente maior a intensidade emocional que você viveu para que o cérebro crie essa imagem. Mas justamente por conta dessa intensidade emocional, menor a acurácia dessa imagem, menos ela representa exatamente aquilo que você viveu, porque aí você mistura uma série de coisas, né? Como o Parfit sequer chega a cogitar, e esses experimentos são da época dele, aí, década de 70, a ideia de falsa memória, por exemplo, surge ali na década de 70 com a Loftus, né? Elizabeth Loftus, por exemplo, já se sabe que se você passa por uma experiência e aí depois, quando você se lembra dessa experiência, dessa mesma experiência, ou seja, você vai interpretar novamente a experiência, você já altera totalmente o conteúdo dessa experiência, né? Então, assim, eu acho que, né, assim, talvez isso pudesse mitigar um pouco, né, a confiança que o Parfit parece ter nessa conectividade, né, nesse conjunto de eventos passados, né? Como isso não é tocado, acho que é um problema mesmo para a abordagem dele. Inclusive tem um caso do atentado de 11 de setembro, da memória com relação às pessoas do atentado de 11 de setembro. E várias pessoas se lembram de várias coisas que não aconteceram realmente. Como a pessoa viu a fumaça do atentado, mas morava em uma cidade totalmente distante da cidade onde aconteceu o atentado. Tem vários casos assim, de memórias falsas mesmo. Exatamente. Essas são as de flashbulb, né? Você tem uma imagem, e aí o que é mais curioso é que, nesses casos, ele tem uma alta confiança, né? A confiança subjetiva é altíssima. Por exemplo, vítimas que vão reconhecer supostos criminosos, né? Quando ela olha, vai, não, é esse, eu tenho certeza que é esse. Então, do ponto de vista subjetivo, ela está super confiante, sincera. Só que é absolutamente falso. Tem algumas pesquisas que mostram assim, erros absurdos nessa tarefa de reconhecimento. Se você, por exemplo, repetir a tarefa, você já cria um viés e tal. Então, realmente é um negócio complicado. Eu acho que poderia dar um problema para a questão da consistência, né? De buscar uma consistência com relação à memória. Realmente.
Acho que é um ponto que eu anotei aqui para poder pesquisar. Sim? Só uma dica, talvez te ajude. O orientador da Clarice, que chama Malloy Diniz, ele é professor de neurociência da UFMG e ele trabalha com economia comportamental e também psicologia da memória. Ele tem muita referência boa nesse sentido. Talvez eu possa fazer um canal para você pegar algumas coisas dele, porque ele tem um trabalho introdutório muito bom nesse sentido, talvez. Possa ajudar em alguma coisa, né? Pesquisa que você está fazendo. Eu quero sim, com certeza. Manda meu contatinho aí. Eu quero. Tá. Sim. Vai ajudar bastante, com certeza. Perfeito. O Arthur, eu vou falar uma coisa com você. Ontem aconteceu comigo um episódio muito interessante. Interessante, quer dizer, para mim, que eu fiquei muito chateada. O meu filho mandou uma foto para nós, entendeu? Num grupo nosso. Que estava ele, quer dizer, e uma moça no meio, certo? Abraçado. A moça do meio abraçada comigo e abraçada com ele. E essa foto nós tiramos lá no campo aqui, quando o Atlético estava jogando, entendeu? Uma coisa, não estava mesmo. E eu fui nesse jogo, nem tanto tempo tem, nem nada, não. Mas só que tem que me acontecer uma coisa engraçada, porque quando eu vi aquela foto, eu vi que era eu, entendeu? Vi que era o outro filho meu, o meu caçula, e mandei uma mensagem para eles, assim, olhei de novo, ampliei a foto, aí mandei uma mensagem para eles perguntando: quando? Quem é a moça? Tudo bem, só que tem, sabe, Arthur, que a moça é a minha filha, que é essa que eu estou morando aqui agora. Olha só. E a foto, eu não sei o que aconteceu comigo, como se eu tivesse visto uma outra pessoa, sabe? E quando eu olhei umas 3 vezes, passou um tempo, depois, quando eu fui fazer essa pergunta, aí uma outra filha minha, né, que está em Ouro Preto, mandou aquela mensagem só de risada, sabe? Eu vi aquilo e falei: oh, gente chata, credo. Entendeu? Mas eu fiquei, menino, eu depois me deu vontade até de chorar, viu? Quando eu falei assim, aqui está a comida, eu falei: gente, o Cassie, você ficou sabendo? Eu perguntei ali, quem que é aquela moça? Ela falou: mãe, sou eu. Eu falei assim: gente, aí que eu fui ver, é mesmo, entendeu? É ela, entendeu? Eu tenho visto dessa forma, várias fotos. Mas eu fiquei muito chateada, viu? Deu uma impressão tão ruim. Então, quando fala essas faltas de memória e esses problemas todos, e existe muita coisa, viu? Existe muita coisa além de coisas que nós conhecemos também, sabe? Mas que eu fiquei chateada, eu fiquei, porque aconteceu comigo e foi ontem, entendeu? E agora, eu imagino. Essa explanação aí, entendeu? Nessa última conversa, né, que esse rapaz estava falando, que vocês falaram mais sobre o assunto, né, fora daquela apresentação dos problemas, das aparências, eu consegui perceber o que era o assunto. Aí eu vou acompanhando, depois eu vou descobrindo também, tá? Belezinha. Eu achei bem interessante o seu caso, Eva, porque acho que isso mostra tanto que a memória é interessante, né, de buscar conhecer, assim, que realmente prega a peça mesmo. Não, mineiro, mas eu fiquei chateada. Depois minha filha disse assim: você está fazendo drama? Eu não estava fazendo drama, entendeu? Mas você sabe quando você dá vontade de chorar quando acontece um trem dele? E eu tenho memória boa, muitas coisas. Tem hora que você esquece, por exemplo, nome de artista, assim, tem hora que eu não... Sabe aquelas coisas que você abandona, que você não tem aquela muito interesse e você começa a não guardar mais. Mas tem muita coisa que a gente guarda, quer dizer, pela minha idade, a minha memória está mais fraca mesmo, está na cara, sabe? Mas, por exemplo, a gente tem coisas que você lembra das coisas recentes e lembra do passado. Eu lembro de muitas coisas, entendeu? Muitas coisas assim que os outros... Mas como é que você lembra disso? Que lembro. Mas a gente fica preocupado, você sabe, né? Assim, ainda mais que esses estudos de memória, assim, a gente fica cada vez mais preocupado mesmo. Porque nós hoje nós lidamos com... Antes, entendeu? Podia ser o seguinte, que a pessoa falavam assim na memória, a pessoa está ficando caduca, porque não sei o que mais, etc. Mas hoje nós lidamos com muita coisa, sabe? E então a gente tem que ficar atento mesmo, né?
Quer dizer, coisas às vezes desnecessárias, entendeu? Você tem mensagens desnecessárias. Você não tem que... Você tem só que deletar mesmo, sabe? Mas tem as coisas que a gente interessa, né? Que você lê que interessa, você tem que prestar atenção. Eu sou um pouco desatenta, sabe? Mas essa de ontem me abalou bastante, sabe? Aí eu fui ver sua apresentação hoje, agora que eu dei uma ligada. Eu tenho esses problemas também. Eu vivo esquecendo coisas da minha namorada e lembro as coisas de filosofia, deve ficar muito brava comigo. Tem a pergunta da Sara, achei bem interessante também. Se é uma premissa daquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Memória. Vamos aguardar. O Arthur, muito obrigada, tá? Ah, que isso, Elba, eu que agradeço. Vamos continuar aí. Você está formando agora, né? Nesse semestre que vem, né? Já formo em janeiro já. Forma em janeiro agora? Em janeiro agora. Ah, você adiantou as matérias, né? Oi? Não, eu tô regular. E esse ano ainda, o 8º período, né? Sim, vamos ver se a gente encontra agora. É porque com aquele negócio de eu ter trancado e ter ausentado um pouco, eu fiquei meio perdida, sabe? Mas estou feliz por vocês, entendeu? Aí depois a gente vai se encontrar por aí, tá? Com certeza a gente vai tomar cachaça no Barroco. Não, eu não gosto muito de Barroco, não, mas em todo caso, tem muito lugar para tomar uma em Ouro Preto. Não é não? Aí. Mas falou, Arthur. Você, Falou, todo mundo obrigado. que está aí ainda, boa noite, não, boa tarde ainda. Tchau. Valeu. Tem a pergunta da Sara, se é uma premissa daquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Memória, Mente Sem Lembrança, né? Seria questão de relembrar, de a memória se modificando? Oi, Arthur. Desculpa eu chegar atrasada, mas eu sou professora e eu estava dando aula e eu faço umas disciplinas isoladas que eu estou tentando mestrado em Kant. Kant não tem nada a ver com memória, né? Pelo contrário. Mas aí eu comecei a pegar o que vocês estavam falando e comentando e tal, e me veio na hora esse filme na cabeça. Porque eles vivem memórias que não existem. Quem entendeu o filme? Seria isso? Eu posso viver uma memória, como ele falou o caso do 11 de setembro, eu tenho uma sensação de uma fumaça que eu vi, eu crio todo um cenário na minha mente. É possível isso? Eu acho que você tem toda a razão, tipo, esses casos Você assistiu esse muito filme? Eu assisti várias vezes, inclusive. Eu adoro esse A filme. gente sempre vê várias vezes, aí no final descobre assim que todo mundo é bem picareta, né? Porque ninguém viveu aquilo, né? Eles recontam e recontam e recontam uma história daquilo. É quase uma esquizofrenia paranoide, né? Eles recontam e recontam e recontam uma história que eles poderiam ter vivido, mas nunca viveram. Pode existir isso? Então, pelo que ela fala do Daniel, que o Guilherme também mandou um vídeo sobre essa questão da memória, acho do TED, né? TED Talks. E eu achei bem interessante essa palestra porque tem pesquisas de psicólogos com relação à sugestão, em questão de sugestão de memória. Então, tem pessoas assim, que elas acreditam que aconteceu alguma coisa com elas na infância que realmente não aconteceu. Por exemplo, de uma filha, que ela culpa a mãe de ter violentado ela quando pequena, mas na verdade isso nunca aconteceu. Então, seria um caso de sugestão de memória, como que essa sugestão influencia na memória. É bem interessante. Lembra um pouco esses casos também. Mas aí, a sugestão de memória, por exemplo, assim, você deu um exemplo infantil, mas, por exemplo, para nós aqui que somos adultos, assim, como é que é feita essa seleção de memória? Isso eu não sei dizer. Eu tenho que perguntar para os universitários estudiosos. Então, a gente está aqui, né? Verdade. Não, mas assim, outra coisa, assim, aquelas que chegam por último e ficam fazendo um monte de pergunta, né? É que eu estava doida para ver a tua apresentação. Por exemplo, assim, aquela história de quando uma mentira é contada 10 vezes, ela se torna uma verdade. E se eu conto para uma pessoa 10 vezes a mesma história, ela cria uma memória?
Ah, esse eu já não sei, tipo, acho que já é uma questão mais da psicologia mesmo. Não sei se a filosofia entra nessa questão. Porque o rapaz deu exemplo do jogador de basquete, né? Que ele pode ser amputado, ele pode ser acidentado, mas ele não vai perder a memória. Então a gente tem uma resistência também a isso, não tem? Você fala que não vai perder a memória? Tipo, eu não vou ter uma outra história, por mais que uma pessoa me convença. Eu vou saber que eu sou jogador de basquete com a perna amputada, acidentada, eu vou saber quem eu sou. Então, existe uma ferramenta de resistência de memória também. Isso eu também não sei informar, mas tipo, pelos casos que eu vi nesse vídeo, um vídeo de 17 minutos, com relação a esses casos de memória falsa, umas coisas bem bizarras, sabe? Questões, Aonde por está exemplo, esse vídeo, Arthur? eu vou pegar ele aqui. Posso enviar o link no chat? Só um segundo. Acho que o Daniel levantou a mão também. Eu ia falar isso. Deixa eu só fazer mais um comentário. Dá tempo? Dá, né? Claro. Arthur, por vezes você falou sobre alguns conceitos de responsabilidade, culpa, medo, né? Que seriam difíceis de ser atribuídos na perspectiva do Parfit, né? Uma vez que para ele a identidade não importa, né? Então você não tem um eu para além dessa continuidade psicológica a quem você poderia atribuir, né, responsabilidade, né? Isso foi mais ou menos isso que você falou, né? Você pensa em seguir isso na sua pesquisa, não? Porque se te interessar, hoje em dia já há muita literatura sobre isso. Em que medida é possível assegurar, por exemplo, esses conceitos sem a ideia de um eu, por exemplo, unificado, né? Que se coloca para além de um conjunto de estados psicológicos e tal. Não sei se você pensa em entrar por aí, mas assim, enfim, eu acho isso bem interessante, na verdade, se isso for um desdobramento da sua pesquisa, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho bem, bem interessante mesmo. Poderia faz bastante sentido com essa ideia do Parfit mesmo, mas eu nunca tinha pensado nisso. Você pensou que, na verdade, para o Parfit isso é um problema, né? O Parfit, no fim do livro, Reasons and Persons, eu acho que ele dá uma viajada, né? Não sei se você chegou lá, assim, quando ele fala, por exemplo... não cheguei ao livro, eu só li o artigo, na verdade. Porque no fim do livro, porque no fundo ele é budista, né, o Parfit, né? Ele era, né, budista, né? E a ideia dele, na verdade, era esfumar com qualquer ideia de um eu individuado, que pudesse estar deslocado dos outros e tal. Ele pensava em uma comunidade de mentes. Então, assim, com essa ideia de continuidade psicológica, eu poderia existir no Guilherme, é o que você falou, né? Mas ele quer tirar daí um argumento ético, né? Que o outro, na verdade, não é um sujeito contra o qual eu tenho que viver, pelo contrário, nós estamos em continuidade e tal, né? Então, no fim do livro, ele começa a entrar numas assim, sabe? E aí, como é que ficaria, então, justamente esses, né, conceitos que parecem depender fortemente de uma identidade, né, como responsabilidade e tal. Então, talvez seja uma questão interessante essa. Futura, né, para você. Eu Enfim, é acho só uma bem sugestão. interessante. Adorei a sugestão, eu acho bem interessante mesmo. Principalmente esses casos, por exemplo, é uma pessoa que sofre um acidente e muda completamente de personalidade, perde as memórias. Será que ele ainda seria a mesma pessoa? Se, tipo, a gente estava culpando... Tem a questão da identidade envolvida nesse problema? Será que é a questão de continuidade psicológica? Acho esses casos bem interessantes também. Vou só pegar o link do vídeo, rapidinho. Muito bem, pessoal. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, comentário. Eu lembrei de um caso de memória falsa bastante curioso. Acho que o Arthur vai saber qual que é esse aí. Ele tinha falado do 11 de setembro, que é o pessoal achar que quando aconteceu os atentados, estava assistindo Dragon Ball. Que no dia não estava passando Dragon Ball na televisão. E todo mundo fala, pô, tava vendo Dragon Ball e aconteceu os atentados. Então, tipo, foi uma coisa assim que todo mundo
comento, assim, só que não tava passando. Então a memória acabou sendo uma espécie de memória falsa coletiva, assim, né? Muito bom isso, muito bom. só queria fazer esse comentário, mas muito legal. Engraçado, né? Valeu, Henrique. Obrigado. Tá mandando bem demais. Obrigado. Tem um comentário aqui também do Bruno. O Bruno Moreira. Tipo, isso seria um problema para o Locke, né? Se elas não têm mais memória da própria existência, seria um problema para o Locke. Mas no caso do Parfit, por exemplo, pelo artigo dele, quando ele fala de continuidade psicológica, aparentemente ele fala de mais coisas além da memória. Está falando de outras relações também, como personalidade, caráter. Então, talvez eles não percam o caráter, não percam a personalidade, mas percam a memória. Mas tem casos, por exemplo, casos de pessoas que perdem memória de curto prazo, que elas não conseguem projetar planos para o futuro. Por exemplo, o que vai fazer hoje, no fim da tarde, o que vai fazer amanhã. Então, pode ter problemas assim. Eu não sei se o filme deve ignorar esse tipo de coisa, mas essa que é a questão da memória que seria fundamental, assim. Legal. Eu ia comentar um negócio, Arthur, mas era mais, na verdade, um comentário sobre uma resposta à pergunta que o Daniel te fez, a primeira. Mas aí, se você quiser comentar, você fica à vontade também. É que eu ia falar que, embora eu acho assim, eu acho que o Dani está certo sobre o Parfit ser desatualizado em relação, digamos, a uma compreensão da memória, por exemplo, esse conceito, essa ideia de continuidade pode ser um tanto quanto estranha, assim, do ponto de vista da compreensão empírica atual que a gente tem desses fenômenos. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não pode confundir assim, o problema conceitual com o problema descritivo. Tipo, talvez o Parfit possa ser acusado de intelectualista por outros motivos, como alguns que você mencionou, mas não sei se você pode acusar o Lewis, por exemplo, de se envolver com o mesmo problema, porque na verdade, o que está em jogo para motivar o perduracionismo, o perdurantismo, aquelas coisas do quadridimensionalismo, tratar estágio, tomar estágio de pessoa como relata, alterar a relação, a ordem de fechamento das relações, etc. Isso é um problema conceitual, né, assim, de entender a eventual compatibilidade ou não entre as relações de identidade e sobrevivência, que eu acho que, como bem enfatizou aí o Desidério mais cedo, já é difícil o suficiente os problemas conceituais relacionados à identidade de objetos muito simples, dirá pessoas. Então, daí acho que tem um problema conceitual. O problema conceitual é independente de você ter uma tese intelectualista sobre a identidade de pessoas. E você, por exemplo, ter uma concepção muito robusta sobre memória, muito confiante sobre memória ou não, sabe? Assim, só para salvar o projeto, digamos, que mais formal, que talvez independa desses outros. Quer dizer, eu não sei se independe, mas eu acho que é um projeto relevante, né, assim, de compreender conceitualmente as coisas. Beleza? Eu estou anotando aqui os comentários, que é muita coisa para pensar. Mas é isso, eu só queria falar esse negócio. Não sei se o Daniel está aí ainda, se ele vai responder, mas era só uma... Não, eu concordo, cara. De fato é um outro problema, né? O problema conceitual ocorre independente, tem uma autonomia em relação a isso, né? Eu concordo, sim, com certeza. Mas é isso, então. Acho que tem um comentário do Paulo também. Foi mal, eu não tô... Eles confundiram a letra A com o E?
Eu não entendi, não. Eu também não entendi muito bem, não. Paulo, você poderia explicar esse caso? Eu também não peguei. Eu continuo sem entender. Eu também. Ah, sim. Todo mundo confundiu também a grafia do nome do programa. Foi a memória falsa coletiva. Entra no caso também do pessoal que lembrava de estar assistindo o programa do Dragon Ball, na época do 11 de setembro. Beleza, gente. Parece que tá tudo certo, então. Eu vou encerrar aqui a gravação. Agradecer mais uma vez ao Arthur, todo mundo que apareceu. A gente tá... Agora vamos voltar às reuniões